Tenho só uma solicitação aqui, só um minutinho. O primeiro dia que os alunos chegam é mais complicado, porque eu tenho que colocá-los na sala. Depois está resolvido. Gustavo. Certo? Então, está iniciada a gravação. E agora eu vou tentar projetar aqui. Vocês verificam se vocês estão visualizando, tá? A minha área de trabalho. Consegue visualizar a área de trabalho? Em Wellington, está conseguindo visualizar? Os demais também estão conseguindo visualizar? Bom, consigo. Quem tiver algum problema, como eu falei, por favor, me avisa. Professora, a gravação parou, que eu não vejo aqui quando eu estou nessa tela. Professora, o fulano de tal está com dúvida, está com algum problema. Então, quem pode ficar responsável aí pela comunicação com as mensagens, né? Vou selecionar alguém aí. Quem que é que pode ficar responsável? Pode ser quem? Quem se habilita? Tem ninguém? Pessoal, bom dia. Hoje é quarta-feira, 7 horas da manhã. Química geral. Vamos lá? Bom, alguém se habilita aí para poder fazer essa comunicação para nós, certo? Nós tínhamos, né, em março, lá, né, antes da pandemia, começado a falar com vocês com relação aos temas, né, de química, e dentro desses temas de química, né, na área de química geral, nós estamos falando desse tema aqui, um dos mais importantes que eu considero, né, a química geral. Dentro da química geral e dentro da própria química. Porque esse tema da química, ele consegue explicar, né, na verdade, a natureza, né, a partir da escala micro, entender a escala macro, que são as famosas, o quê? Ligações químicas, né? E aí, na aula passada, que nós tínhamos só um aluno, a gente fez um retorno aí, um review em relação a ligações químicas, e por incrível que pareça, ele não tinha assistido nenhuma aula minha, então eu tive que retomar, né, alguns conceitos básicos da química. E quem tiver dúvida com relação a isso, como eu comentei, a aula está lá na plataforma Moodle, o vídeo, né, a gravação, para que vocês possam assistir. Bom, ligações químicas, né? Tem ligações, pode ser entre átomos ou pode ser entre moléculas, né? No presente momento, a gente está falando agora de ligações químicas entre os átomos. Posteriormente, nós vamos falar das ligações químicas entre as moléculas, né? E aí, lembrando das ligações químicas, entre os átomos, né, ela apresenta algumas características importantes, né, com relação a essas ligações. Quais são? Polaridade, distância e energia. Polaridade. O que significa isso? Polaridade, pessoal? Vocês que são da área de engenharia, controle e automação. Polarização. O que significa esse termo polarização? Wellington, fala para nós. Você foi selecionado hoje. É porque você foi privilegiado, porque chegou um dos primeiros. Acho que foi, né? Quando eu conversei aí hoje. E aí, o que você pensa sobre polaridade? Ou um outro colega aí que queira falar sobre a polaridade, seus conceitos de polaridade. Polaridade? Isso, o que seria lembro Não lembro muito bem. Então, não lembro muito bem. Não? Eu sei que eu acho que tem alguma coisa com as cargas, não é? Isso, alguma coisa relacionada com carga localizada, carga positiva, carga negativa, polarização, né? Creio que sim. Então, tá.
Alguém tem uma outra observação com relação a isso? Polaridade? Bom, então, tá, o Hélio colocou aqui que é algo relacionado com carga. Distância. Distância entre os átomos que compõem essa ligação. Será que isso existe? Como que eu devo avaliar isso? E energia. Por que os átomos se ligam? Isso é fundamental eu entender isso. Né? Isso eu sempre coloco na videoaula lá que vocês devem ter assistido. Vocês viram que eu comentei que tudo caminha no sentido de menor energia, maior estabilidade. Quanto menor a energia, maior a estabilidade. É o processo, né, do universo. Então, as ligações compõem essas três características: polaridade, distância e energia. Distância entre os átomos ligantes. Quando eu falo de ligações entre moléculas, logicamente, é a distância entre as moléculas. Tá ok? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Pessoal, eu preciso do feedback de vocês, porque eu não sei se vocês estão me ouvindo, né? Bom, então essa é a primeira discussão aqui. A gente vai puxando os slides que forem necessários para escrever e levando para a lousa, tá? Então, por exemplo, né? Fluorita, todo mundo já ouviu, é uma rocha, né? O que é essa rocha? É composta de quê? De cálcio de flúor. Enxofre, né? Todo mundo já viu também uma substância chamada enxofre. Tem o elemento químico, enxofre, tem a substância, mas é um S8. E aço, essa é a nossa área aqui, né? De engenharia, importantíssima, né? Aço, tem ferro, tem carbono, não só isso. Mas como que esses elementos, né, se juntaram para formar essa substância, tá? E aí a gente vai levar esse textinho aqui, porque eu vou lá escrever alguma coisa em relação a isso, tá? Que é mais, assim, importante em questão de discussão que eu preciso escrever. Tem um pedacinho ali, mas vai dar para ler lá. Ctrl V. Põe ele aqui. Todo mundo consegue visualizar esse slide que eu coloquei aqui na tela? Sim. Tudo bem, pessoal? Tudo ok? Tá de boa. Então, vamos lá. O Hélio, lê aqui para mim. Configuração estável. Lê esse primeiro parágrafo para nós. A baixa energia dos gases nobres está associada ao fato de possuírem um nível eletrônico mais externo completamente preenchido. Essa estrutura é frequentemente denominada estrutura de gás nobre. Tá, isso aí vocês já ouviram demais, né? Já cansaram de ouvir com relação à questão de gases nobres, né? Que é o grupo zero da tabela periódica, né? E que esse grupo zero da tabela periódica, lembra quando vocês estudaram tabela periódica? Que esse grupo zero é composto por esses elementos aqui que eu estou colocando aqui na tela. Quais são? Ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, tá? A nossa aula, inclusive, semana passada parou aqui, tá? Eu fiz todo um feedback aí com relação à distribuição eletrônica e nós paramos aqui. Bom, Professora, hélio, neônio... Sim, pode falar. tem duas pessoas tentando entrar, esperando a senhora aceitar a solicitação. Ah, tá. Então, só um minutinho. Eu vou voltar aqui no Teams. Vou lá em atividades. Vou ver aqui. Nossa, amiga. Pedro, deixa eu ver se o Pedro aparece. É aceitar tudo. Na verdade, tinha mais de duas. Certo? Acho que foi todos agora. Vamos voltar aqui. Deixa eu só voltar. Quando eu saio, parei, agora voltar. Consegue visualizar a tela novamente? Sim. Está conseguindo, pessoal? Sim. Então tá bom. Então, olha aqui, nós temos, são esses elementos aqui, os gases nobres, né? Nomenclatura gases, porque a temperatura ambiente são gases. Nobres.
Alguém lembra quando estudou lá no ensino médio, por que eram chamados de nobres? O que tinha a ver grau de nobreza? Alguém lembra disso? Os gases que não se misturam? É os gases que não se misturam. Normalmente o professor lá falava assim, eles são estáveis, porque segue a regra do octeto. Era assim? Eu estou enganado. Isso. Isso. 8 Então tá elétrons na bom, camada né? de valência. 8 elétrons na camada de valência. Tinha toda essa ladainha aí, né? Bom, então, hélio. Se vocês se lembrarem do hélio, deixa eu só pegar minha canetinha aqui, né? O hélio é esse cara aqui, ó. Número atômico igual a 2, número de massa igual a 4. Tá? Se nós fizermos a distribuição eletrônica do hélio, ele fica assim, ó. Um S. Como só tem um nível de energia, né? A gente pode fazer assim, ó. Tá? E nós temos aqui, então, vou de azulzinho aqui para ficar bonitinho. 2 elétrons. Isso, um S2. Única camada de valência, tem 2 elétrons. Opa, professora, mas quem é que falou aí para nós? 8 elétrons na última camada. Foi quem falou? Eu também falei, né? Mas teve um aluno aí que complementou isso. Quem que foi o nosso colega que complementou? É porque eu não consigo visualizar aqui quem está falando. Ô, Arthur. Então, ok, Arthur. E aí, Arthur, fala para mim. O hélio está lá nos gases nobres. Mas ele não tem 8 elétrons na camada de valência. Ele tem quantos? 2. 2. Única camada, né? Camada de valência aqui, única, né? E ele tem 2 elétrons. Se a gente fizer isso aqui a nível de orbital, a gente teria aqui o quê? Um único orbital, né? Vou fazer esse orbital aqui, ó. Que é o orbital do subnível S. Com quantos elétrons ele estaria aqui? Com 2 elétrons, certo? Então, ó, um elétron com spin para cima e um elétron com spin para baixo. Era isso aqui a configuração, no caso, de quem? Do átomo do elemento químico hélio. Última camada, camada de valência e única camada. Confere? Tudo bem até aqui? Sim. Ué, não tem 8. E por que ele está aqui? Ele não tem 8? Por que ele está aqui não tendo 8? Eu acho que é porque a última camada dele só consegue ocupar 2 elétrons. A última camada dele e consegue ocupar apenas 2 elétrons? Eu acho que é isso. Quer dizer, mas por que ele estaria dentro dessa condição aqui do que nós comentamos? Gás nobre, estado de nobreza, né? Que é sozinho estável. Por que será? Tem a ver com a quantidade de energia utilizada para tirar o elétron dele? Quantidade de energia utilizada para tirar o elétron? Vamos pensar no neônio agora. O neônio está aqui, certo? Então, tem um hélio e tem um neônio. O neônio é esse cara aqui, né? Que eu já vou colocar ele aqui, ó. Dá para a gente fazer aqui. Neônio número. Deixa eu fazer como eu fiz lá no outro, para ficar bonitinho. Ó, pessoal, eu ainda tô meio analfabeta aqui na escrita, tá? Vocês não ficam contrariados, não, que a gente vai melhorando. Isso aqui é igual escrever naquelas assinaturas que a gente faz em banco, já viu? O professor não vive sem lousa. Então, a opção, né, por essa lousa aqui, que é a única que a gente tem agora. Então, ó, neônio, número atômico 10, certo? Então, se eu fosse fazer a distribuição eletrônica do neônio, ia ficar como? Ó, um S, 2 S, 2 P.
E aí, se eu passasse os níveis de energia, iam ficar... Opa, não, desculpa. Vou apagar aqui. Porque senão vai ficar muito torto. Vai ficar muito feio. Até eu vou fazer mais para cá um pouquinho. Ó. 1S. 2S. 2P. Tá? E aí a gente passando os níveis de energia, agora sim, ó, passando os níveis de energia, seria isso aqui, né? E distribuindo os elétrons. Ó, 10 prótons, número atômico igual a 10, e no seu estado fundamental, lembra dos modelos atômicos? A quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, desde que o átomo esteja no seu estado fundamental. Porque quando ele sai do seu estado fundamental, ele deixa de ser átomo e passa a ser um íon, né? Que é o que nós vamos estar estudando agora. Quando que ele vai passar a ser um íon? Nesse caso aqui, então, eu tenho o quê? 2 elétrons, 1 mais 2, 4, 1 mais 6, 10. Confere? 10 elétrons. 10 elétrons, eu posso aqui, então, fazer agora a distribuição a nível de orbital. Como é que ficaria a distribuição a nível de orbital? Orbital do subnível S. Quantos orbitais eu tenho no subnível S? Quantos, pessoal? Eu 5. tenho no subnível S? Deixa eu só fazer ele um pouquinho para cá, para ficar melhor para a gente visualizar. Quantos orbitais a gente tem no subnível S? Pessoal, bom dia, tudo bem com os senhores? Estão me ouvindo? Ó, orbital do subnível S. Vocês assistiram a videoaula da semana passada, pessoal? Sim. A nossa aula, videoaula que está gravada lá, então eu falei isso. O orbital, comentei com relação a isso. Subnível S suporta no máximo 2 elétrons, então ele tem quantos orbitais? 1. Muito bem. 1 orbital. Subnível P suporta no máximo 6 elétrons, então ele tem quantos orbitais? 3. 3. 3. Isso. Então, esse cara aqui é o orbital do subnível S. Orbital do subnível S. Confere. Esse aqui é o orbital do subnível S. E esse aqui é o orbital do subnível P. Certo? Agora, vamos lá. Então, quantos elétrons eu tenho no orbital do subnível S? No caso do neônio, eu tenho 2, tenho com a quantidade máxima. Então, eu vou distribuir eles aqui. O primeiro elétron entra com spin para cima ou para baixo? Na distribuição a nível de orbital, spin para cima ou para baixo? Tanto faz. Para cima. Tanto faz, né? Se eu colocar para cima, logicamente o outro vai entrar com spin contrário, para baixo. Assim, no caso do subnível P, também está com seu máximo de elétrons. E eu vou distribuir aqui nesses 3 orbitais os 6 elétrons. O primeiro elétron a entrar, como nosso colega falou, tanto faz, para cima ou para baixo. Se eu colocar o primeiro elétron com spin para baixo, todos os outros demais elétrons vão semi-preencher os orbitais com spin para baixo. Tem orbital agora vazio nesse subnível P disponível aqui? No. Né? Então, o que nós fazemos? Ainda faltam quantos elétrons? Ainda faltam 3 elétrons. Então, vamos distribuir esses 3 elétrons. Só que agora, lembrando daquela regra lá, que diz que cargas iguais se repelem. Elétron com elétron tem repulsão. Porém, se gerarem campos magnéticos diferentes, e isso nós representamos exatamente por esse spin, né, que é
esse sentido de rotação do elétron, uma forma didática de representar isso, nós iríamos colocar aqui, pessoal, né, esse elétron agora com spin contrário, para cima, e para cima. Certo? Ok? Então, tá aqui, ó, o neônio, o átomo do elemento químico neônio, um gás nobre, com número atômico igual a 10, número de prótons, né, que é o número atômico dele, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, ok? É 10. Distribuindo esses elétrons a nível de eletrosfera, camada de valência, que é a última camada, a camada a qual ocorre ligação química. A gente vai perguntar por que é essa camada que ocorre ligação química, né? Eu tenho aqui aquilo que vocês comentaram inicialmente. Eu tenho exatamente o quê? Eu tenho aqui 8, 2. Com 2, 6. 8 elétrons na camada de valência. Que alguém falou, é porque tem 8 elétrons na camada de valência e ela está, a camada de valência está preenchida. De fato, a camada de valência está preenchida. Todos os meus orbitais estão completos. Aqui no hélio também, todos os nossos orbitais estão o quê? Completos. Ele tem a mesma característica que o neônio. Orbital completo, orbital completo. E quando... Lê aqui para mim, meu amigo Wellington, por favor. Não, aqui você tinha lido aqui, né? Nível eletrônico mais externo completamente preenchido. Isso. Lê aqui. É necessário grande quantidade de energia para desemparelhar elétrons, romper nível completamente preenchido e promover elétron para outro nível. E aí, o que vocês acham disso? Né, é necessário grande quantidade de energia. O que seria isso? Grande quantidade de energia para desemparelhar. O que significa desemparelhar? Pessoal, se tiver algum problema com a gravação e vocês verificarem aí, por favor, me avisem, tá? Porque às vezes está parando no meio do caminho. Então, desemparelhamento. Esses elétrons aqui estão desemparelhados ou estão emparelhados? Esses dois elétrons aqui. Emparelhados. Aqui também está emparelhado. Aqui também está emparelhado. Aqui também está emparelhado. Aqui também está emparelhado. Significa que quando eu estou emparelhado, eu estou com o quê? Com um nível eletrônico preenchido. Se eu estou com um nível eletrônico preenchido, eu estou com uma menor energia, uma maior estabilidade. Eu estou aqui com a condição de quê? De baixa energia, certo? E quanto menor a energia, maior é o quê? A estabilidade. Configuração estável. Então, por isso que você estudou lá no ensino médio, né? Que o professor do ensino médio comentava assim, quando você estudou tabela periódica, aí você começou a estudar ligações químicas, propriedades periódicas, e depois aí você estudou ligações químicas. O professor falava, gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, são estáveis, por isso a nomenclatura nobres. Gases, porque a temperatura ambiente estão na forma gasosa. Por que são estáveis? E aí tinha aquela famosa regra do octeto. Tem 8 elétrons na camada de valência. Aí o professor falava assim, com exceção ao hélio, que apresenta 2, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, se você fizer a distribuição eletrônica de todos, né? O neônio, na verdade, os 8 elétrons vai estar na segunda camada. O argônio, os 8 elétrons vão estar na terceira camada. O criptônio, os 8 elétrons vão estar na quarta camada. O xenônio, os 8 elétrons vão estar na quinta camada. E o radônio,
os 8 elétrons vão estar na 6ª camada, certo? Só mudou a camada, mas a configuração vai bater com essa aqui, né? Camada 2s ao quadrado, 2p6. Né? O argônio vai ser 3s2, 3p6. O criptônio vai ser 4s2, 4p6. O xenônio vai ser 4s2, 4p6. E o radônio vai ser 5s2, 5p6. Tá? Então, pessoal, é o seguinte. 2, 3, 4, 5, 6. Não, é 6, né? Que 6s2, 6p6. O que é que dá estabilidade a um átomo? De qualquer elemento químico, o que é que vai dar essa estabilidade? Não precisa obrigar, não. Pode falar um por vez. Quem quer falar? Professora, eu só falar aqui que o Wilson está tentando entrar na sala e não está conseguindo. Oi? O Exo está tentando entrar na sala. E não está conseguindo? Eu já vou lá. Mas é só fechando essa perguntinha aqui. O que é que dá estabilidade a um átomo? Quando vocês ficam pensando, eu vou lá abrir para o nosso amigo. É como se eu tenho que ir lá abrir a porta da sala. Estou dando uma aula e eu tenho que ir lá abrir a porta da sala só pela primeira vez, tá bom? Depois vocês entram sozinhos. É porque conforme aceitar tudo. Certo? Tudo bem? Certo. Voltando aqui. Só um minutinho. Consegue ver a tela, tá ok? Sim, tudo ok. Perfeito? Então, vamos lá. Então, quem quer responder? Quem gostaria de responder? Qual que era a pergunta mesmo? A pergunta é a seguinte. O que leva um átomo a ter estabilidade? A quantidade de nêutrons dele. Não, aí quando eu falo em quantidade de nêutrons, aí eu estou lembrando do núcleo. Sim. Certo? Estou falando em eletrosfera, né? Porque quando eu falo em ligações químicas, eu falo em eletrosfera. Certo? Quando eu penso em núcleo, aí eu penso em nêutrons e prótons. Né? Então, o que leva um átomo a ter estabilidade? Tem mais alguém que quer falar, pessoal? Só vou buscar um outro slide aqui quando vocês estão pensando. Que eu tenho certeza que vocês estão com vontade de falar, só estão meio tímidos. Né? Professora, acho que Sim. a eletrosfera ela é completa. Ela completa, É, ela preenchida, isso. ela faz com que o átomo seja estável. Opa, Ctrl V. Acho que é. Certo. Alguém tem uma outra opinião? Quem falou isso aí, por favor? Arthur. Ô, Arthur, obrigada pela sua colaboração. Quem mais tem uma outra opinião com relação a isso? O Arthur falou assim, olha, professor, eu acho que a estabilidade está relacionada quando eu tenho aqui a camada de valência completa. No caso aqui do hélio, eu só tinha uma camada, que é a primeira, e o subnível S, né? E nesse subnível S, ele tinha o máximo de elétrons, os 2 elétrons. Então, o orbital está completo. Lembrando, senhores, né? Que camada, subnível, número de elétrons, e aqui a representação simbólica, didaticamente, de orbital, que, na verdade, ele não é uma casinha, né? Dividida em paredes, mas é uma região de maior energia de encontrar o elétron, ou seja, de maior probabilidade energética de o elétron estar lá. Nem sempre ele vai estar. A mesma coisa que do hélio, ó, né? No caso da segunda camada do subnível S, eu tenho 2 elétrons. No caso da segunda camada do subnível P, eu tenho 6 elétrons. Todos os orbitais estão preenchidos, emparelhados. Isso faz com que eu tenha uma baixa energia e uma alta estabilidade, certo?
Por isso que você estudou lá no ensino médio, que hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, não se ligam. Foi isso que vocês estudaram? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, não ocorre ligação. Estou falando mentira ou verdade que vocês estudaram? Quem quer falar? Hein, pessoal? Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que é, professor? Vocês estão com sono, hein? Que isso, pessoal? Vamos lá. Demais, é muito cedo. Muito cedo? Oh, sabe que hora que eu estou acordada? Desde as 4. Oh, vamos lá, então. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Você aprendeu lá no ensino médio que eles são estáveis e eles não formam moléculas, ou seja, não fazem ligações químicas. Foi assim ou não? Foi. Foi? E vocês estudaram, vocês fizeram o Enem esse ano que 2000 e, como é que é? O Enem foi em 2019, né? Foi. Vocês fizeram o Enem em 2019, vocês são do primeiro período ainda, né? Nós estamos atrasados aí, mas vocês entraram nos primeiros semestres de 2020, né? Pelo Enem de final de 2019, foi assim, pessoal? Certo. Certo. E tinha uma questão no Enem de Química relacionada com isso. E eu vou explicar. Lembra, não? Pulou essa questão, né? Abandonou ela. Ó, esse cara aqui é quem? É o xenônio, certo? Esse cara aqui, quem é? O criptônio. Mas quem é xenônio? Quem é criptônio? Olha aqui, ó. Criptônio, xenônio, radônio, né? Criptônio, xenônio, radônio. São os gases nobres? Ué, professor, que negócio estranho é esse? XeFe, fluoreto de xenônio, né? Fe, F4, XeF4, XeF6, óxido também de xenônio, na verdade, trióxido de xenônio, fluoreto de criptônio. Ué, mas para esse cara, o criptônio está ligado com flúor? Opa, criptônio ligado com flúor? Xenônio ligado com oxigênio? Xenônio ligado com flúor? Teve que ocorrer o quê? Criptônio, xenônio, radônio. Ligação? Uma ligação química? Mas não são gases nobres? Mas se eles são gases nobres, eles não estão com o orbital da camada de valência completo? E se eles estão com o orbital da camada de valência completo, eles não têm baixa energia, alta estabilidade? E por que existem essas moléculas aqui? Alguém sabe me dizer? Pergunta do Enem de 2019. Quem acertou? Conta para mim. Ô, professora. Ninguém? Pode falar. O Gustavo Borba no chat falou que eles estão ionizados. Eles estão ionizados? É. Então eles viram íons. Criptônio, xenônio, radônio. Por que será que eles viram íons? Pergunta para ele, para mim. O Gustavo. Por que o criptônio vira um íon, o xenônio vira um íon, o radônio vira um íon? Respondeu aí o Gustavo? Ainda não. Não? E alguém? Alguém quer responder para o Gustavo? Ajudar ele? Ele falou para poder fazer ligação. Para poder fazer ligação. Tá. Mas já não estava estável? Então por que ele vai fazer ligação? Se a ligação é para ter estabilidade. Vou deixar a interrogação. Eu estou perguntando aí para o Gustavo, mas não é só para o Gustavo, não. Para os demais. O Gustavo está indo no caminho certo. Mas eu quero que ele me responda mais uma pergunta. Se for possível aí, Gustavo. Enquanto você está pensando, Gustavo, vou aqui
nessas duas propriedades periódicas, raio atômico e esse EI, que é energia de ionização. Vai de encontro que o Gustavo acabou de falar aí. Né? Essa amarelinha aqui é muito ruim. Energia, tá? Então, esse EI significa energia de ionização, certo? E esse aqui é o raio. Em picômetro, né? Milímetro, nano, pico, então 10 a menos 12 do metro. E a energia de ionização em quilojoules por mol, né? Mol, quantidade de matéria, aquilo que a gente mensura, né? Os átomos, porque nós não temos condições de mensurar a massa de um determinado átomo, respectivamente, porque é algo muito pequeno. Então, nós temos um padrão, né? Bom, então, ó, vamos olhar essa coluna, essa segunda coluna e essa terceira coluna. Raio. O raio do hélio é quanto? 99, né, PM, algo muito pequeno. 99 vezes 10 a menos 12 do metro. Do neônio, 160 vezes 10 a menos 12 do metro. Do argônio, 192. Do criptônio, 197. Do xenônio, 217. O que aconteceu com o raio atômico de cima para baixo? Então, deixa eu pegar essa aqui que vai ficar mais bonitinha, sabe? Porque senão a letra da professora está parecendo semi-analfabeto. Vamos pensar assim, ser mais feliz, né? Semi. Certo? O que aconteceu aqui de cima para baixo? Aumentou. Aumentou. Agora vamos olhar a energia de ionização, que é o que o Gustavo lá deu um toque, energia de ionização. Ó do hélio, 2.370. Do neônio, 2.080. Do argônio, 1.520. Do criptônio, pessoal, 1.350. Do xenônio, 1.170. E do radônio, 1.040. O que aconteceu? Ela aumenta de baixo para cima ou de cima para baixo? Baixo para cima. De baixo para cima. Então, ela tem aumento aqui. Aí, professora, por quê, hein? Entendi isso não. Vai, então, vamos pensar. Hélio está aqui, né? O nosso amigo Hélio está aqui. E eu vou tentar fazer aqui uma bolinha. As bolinhas minhas são muito tortas, mas vamos lá. E essa bolinha nossa aqui, né? Vamos pensar. Bolinha feia. Quantos prótons eu tenho nessa bolinha aqui? Quantos prótons, pessoal? 2. No núcleo do átomo? 2, né? E, logicamente, também tenho 2 nêutrons, tá? Porque a massa é 4, 2 mais 2, 4. E aqui eu tenho as camadas. As camadas. No caso aqui do nosso querido hélio, quantas camadas eu vou ter? Quantas camadas eu vou ter aqui, pessoal? Apenas uma camada. Com quantos elétrons? 2. Os 2 elétrons. 2 elétrons. É isso aqui. O que é o raio? O raio normalmente é o quê? Essa distância do ponto central até a extremidade da atmosfera, a última camada de valência. Isso é o quê? É o raio do átomo. Certo? Isso aqui é o raio do átomo. É o raio. Confere? Professor, Ora, professor. Oi? o Gustavo falou que quanto maior o raio, mais distante do núcleo e assim menor a energia. Muito bem, Gustavo. Ok, gostei de ver. Ó, é o que a gente estava mostrando aqui do hélio. O elétron está distante do núcleo ou está próximo do núcleo? Está No caso do átomo, do elemento próximo. Se ele está próximo do núcleo, carga positiva no núcleo, carga negativa na eletrosfera. Esse elétron tem atração pelo núcleo aqui, pessoal? Tem ou não? Acho que sim. Extremamente, né?
Esse foi um problema do modelo atômico de Rutherford, inclusive. Lembra do modelo atômico de Rutherford? Qual era o problema, um dos problemas do modelo atômico de Rutherford? Bohr, Rutherford, Rutherford, Bohr. Tem uma musiquinha assim, vocês já viram? Bohr, Rutherford, Rutherford, Bohr. Qual era? Era esse, né? Que o elétron ia circulando, circulando, e atraído pelo núcleo, ia cair aonde? No núcleo do átomo. Aí veio, né, o Bohr, Linus Bohr, e disse, olha, o elétron em cada camada tem uma energia quantizada, um pacote energético, né? E ele só vai sair dessa camada se ele tem um estímulo, né, com uma energia que ele possa receber ou perder. E aí, por isso, ele não vai cair no núcleo. Era essa das limitações do modelo atômico de Rutherford. Então, o Gustavo, nosso amigo aí colaborando, disse, olha, se o raio é pequeno, essa força elétron-núcleo é alta. E para eu retirar esse elétron dessa camada, eu vou gastar uma alta energia ou uma baixa energia? Uma alta energia. Por isso que a energia de ionização, ou energia necessária, né, para eu retirar um elétron da camada, de qualquer camada, né, mas essa, no caso, é a energia de ionização número 1, é da camada de valência. Eu tenho energia de ionização número 2, número 3, número 4, número 5 e assim por diante, né? Então, essa energia de ionização, ela é extremamente alta, lá, 2.370. Já no caso do neônio, aumenta o raio? Aumenta, porque eu passo dessa primeira camada para qual camada? Segunda camada. Então, para eu retirar esses elétrons da camada de valência, que seria a energia de ionização 1, olha o valor dela, já diminuiu. Então, conforme aumenta o raio, diminui a energia de ionização. Foi isso que o nosso amigo Gustavo falou. Conforme eu aumento o raio, vou diminuir minha energia de ionização. E aí, o que acontece aqui, pessoal, em especial? Quando a gente mostrou aqui, ó, xenônio, falamos aqui, ó, xenônio tem molécula, criptônio tem molécula. O que a gente falou? Argônio, neônio e hélio. Não se conhece compostos. O que significa isso? Não se conhece compostos. Nem de, no caso, né, desses três, argônio, neônio e hélio. Por que não se conhece moléculas de hélio, neônio e argônio? Deixa eu passar um traço aqui para ficar mais claro. Por que vocês poderiam me dizer por que não se conhece moléculas de hélio, neônio e argônio? Já de criptônio, xenônio e radônio é possível. E aí, Gustavo? Completa para nós o raciocínio. Por que não temos, ou quem quiser completar, por favor. Hélio, neônio e argônio, nós não temos moléculas. Porém, criptônio, xenônio e radônio, nós temos molécula. Por quê? Porque a energia para tirar eles é muito alta, né? Porque a energia para eu retirar esse elétron é extremamente alta. Já no caso do criptônio, do xenônio e radônio, essa energia já é um pouco menor. Por que essa energia é menor? Porque eu já tenho um raio que maior, certo? Então, se alguém falar para você assim, gases nobres são estáveis? São. Tem baixa energia? Sim. A estabilidade deles está relacionada com o emparelhamento dos elétrons? Sim. Ah, mas eu posso formar moléculas, eu posso ter ligações de gases nobres com outras substâncias, com outros átomos de outros elementos químicos, melhor dizendo? Posso. E, por enquanto, nós já temos identificado criptônio, xenônio e radônio. Argônio, neônio e hélio, é possível? É possível. Mas é muito energia desnecessária. Então, isso torna inviável, certo? Mas, por enquanto, né, esse gasto energético com criptônio, xenônio e radônio pode se tornar viável dependendo das nossas necessidades. Pessoal, dúvida com relação a isso aqui que nós comentamos? Está clara essa situação aqui?
Sem nenhum problema ou com muitos problemas? Fala para mim aí, quem está com dificuldade. Enquanto vocês estão pensando, a gente vai aqui fazer um outro trabalhinho aqui. Eu vou só fechar esse raciocínio aqui, e daí eu vou fazer alguns comentários importantes para vocês entenderem que eu fiz, não todos, que eu acho que eu deixei para fazer hoje, porque como nós tínhamos só um aluno em sala, né? Não sei se ele está aí hoje, Ctrl V, acho que ele ficou tão decepcionado que estava sozinho que não veio hoje. João Vitor, você está aí, João? Acho que não. Bom, só fechando essa parte aqui, e aí a gente vai fazer alguns comentários. Então, ó, e daí nós temos, então, tipos de ligações, primárias e secundárias. Eu falei logo no início. As primárias são de natureza química, onde os átomos estão unidos por forças fortes, que são a iônica, covalente e metálica, que é o nosso tema que a gente faz a abertura aqui, e que nós já estávamos fazendo, inclusive, em sala de aula antes da pandemia. E secundárias, que caracterizam-se por forças físicas, certo? Forças físicas. As ligações primárias são cerca de 10 vezes mais fortes que as ligações secundárias. Então, nós temos esses dois tipos de ligações, primárias e secundárias. Inicialmente, a gente vai estudar as primárias, tá? Dando início à primeira, que é a iônica, depois a covalente e a metálica, e depois nós vamos estudar as secundárias, que são as forças físicas, né? Mas lembrando que, realmente, as primárias, elas são bem mais fortes, e isso faz, inclusive, a caracterização de uma determinada substância. Ok, pessoal? Há alguma dúvida com relação a isso aqui? Tá claro? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa com relação ao tema? Então, ó, nós discutimos aqui com vocês hoje, né, a introdução sobre ligações químicas, a configuração dos gases nobres, e mostrando que é possível fazer ligações com relação aos gases nobres. Mostramos aqui, né, essa possibilidade com relação aos gases nobres, e ainda colocamos aqui os tipos de ligações que nós vamos estar estudando, fechando esse tema na nossa próxima aula, que é primárias e secundárias. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Podem falar. Nenhuma? Nenhuma sugestão? Tudo certo. Tudo certo? Ok, professor. Então, eu vou voltar aqui para a videoconferência, para o Teams, né? Ver que nós temos aqui 19 alunos em sala. Eu vou fazer algumas observações aqui com relação à nossa proposta de ensino, que inclusive está lá no Moodle também, mas para ser um pouco mais esclarecedor, tá? Seguindo, inclusive, as orientações da instituição, né? Então, primeira coisa, nós temos duas modalidades de ensino, que é a ensino síncrona, que é isso aqui que nós estamos fazendo agora, online em tempo real, e o chamado assíncrono, que é o online, mas não em tempo real, chamado também EAD, que vão estar disponibilizados para os senhores material lá na plataforma Moodle. Se vocês olharam, tem lá, acho que já coloquei duas atividades, que é leitura, por enquanto só leitura de material, e inclusive de slides também, né? Bom, nas aulas síncronas, que é essa aqui que está acontecendo, ela vai acontecer toda quarta-feira, das 7 às 8 horas da manhã, certo? Mas nós temos também um plantão de dúvida, que acontece toda segunda-feira, não a partir da próxima segunda, mas da outra. Então, na próxima semana eu já aviso para vocês o plantão de dúvida, e no caso de vocês é da engenharia, ele começa às 17h30 e vai até às 18h30, na segunda-feira, período vespertino. Aí, professor, eu preciso assistir o plantão de dúvida? Não, você vai ao plantão de dúvida para fazer discussão, tanto do material assíncrono que você leu e não compreendeu, quanto das aulas síncronas que você assistiu e ficou com dúvida. Então, você tem ainda a disponibilidade de mais 1 hora para tirar dúvida, toda segunda-feira, das 17h30 às 18h30. Isso aí está disponível lá no Moodle com os horários de vocês. Vocês viram lá, pessoal?
Arthur, você conseguiu visualizar isso lá? O que, professora? O horário de aula e atendimento, plantão de dúvidas. Ah, tá lá sim, professora, tá lá. Tá lá, né? Então, tá claro isso para vocês? Plantão de dúvida não gera presença, tá? A aula síncrona gera presença. Eu vou baixar aqui agorinha uma lista de presença a partir da plataforma. Então, o Teams me dá essa possibilidade. Eu já baixo a lista automaticamente. Certo? Hoje eu vou chamar um a um para eu ver como é que vocês estão. Eu já tinha feito isso no início e vou fazer agora. Mas na próxima semana eu já não faço isso mais, né? Porque a gente não perder tanto tempo, ganhar mais tempo. E aí, nesse caso, nós vamos seguindo aqui a lista de presença, eu já tiro aqui da própria plataforma. Alguns alunos questionaram, acho que não foi o caso de vocês, mesmo porque foi mais na primeira semana, se bem que vocês hoje é que está sendo a primeira semana de vocês, da maioria, né? Questionaram, por que você está usando essa plataforma? Não gostamos dessa plataforma. Estamos insatisfeitos com essa plataforma, né? Porque a maioria está usando o Google Meets. E por que você tem que usar o Teams? Porque você tem que ser diferente, né? Foram esses os questionamentos, até colocando eles aqui. Pessoal, eu não sou uma conhecedora da área técnica. Vocês são área de tecnologia, engenharia, controle de automação. Mas, então, quando a gente não conhece alguma área, a gente tem que pesquisar e buscar quem sabe. E eu busquei um profissional da área técnica para me orientar. Qual é a plataforma que eu devo utilizar? Qual é que vai ter maior abrangência e eu vou conseguir, então, fazer um trabalho que vá atender às nossas necessidades, né, nesse período aqui enclausurado. Ora, a plataforma do Meets, né, do Google, é interessante, excelente para videoconferências. Mas para a área acadêmica, a mais interessante é a da Microsoft, é o Teams. Como a instituição fez um pacote com os dois, né, por que não utilizar a melhor dentro da área acadêmica? Foi isso que eu busquei. Para mim também seria mais interessante o Google Meets. Eu já tinha acesso a ele, já sabia utilizar. Essa eu não sei usar não. Estou aprendendo a cada momento a utilizar, tá? Mas eu já vi que eu tenho como elaborar questões, né? Eu tenho como corrigir automaticamente. O Moodle também tem. Mas aqui tem algumas possibilidades mais interessantes, né? Não é o caso de vocês estão no curso superior, e o curso superior eu não tenho muita proposta com relação à prova, né? E sim, a gente vai manter lá dentro daquele plano nosso de ensino ainda as discussões sobre corrosão, que ela é fundamental, tá? Então, a gente vai manter isso. Professor, eu estou com dúvida com relação às aulas experimentais. Como é que vai funcionar? Vai ter? Não vai ter aula experimental. Mas elas vão estar dispostas para vocês lá no Moodle, como atividades assíncronas, tá? A partir de outubro, meados de outubro, elas já vão estar dispostas lá. Por quê? Porque eu vou me deslocar até o laboratório do Instituto e eu vou fazer a gravação de todas as aulas que nós teríamos experimentais, passo a passo, e vou disponibilizá-la para os senhores, tá? Não é a mesma coisa. Não é. Eu não vou enganar. É igualzinho. Não é. Mas é o que nós temos no momento, e a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem da melhor forma possível. Eu aprendi que nas adversidades, né, a gente tem que, como se diz, achar novos caminhos, se inventar. E essa é uma das invenções. Então, eu vou gravar os vídeos das aulas, eu fazendo os experimentos, lá no laboratório do Instituto, e vou disponibilizar para os senhores. Bom? E aí vai ter algumas atividades assíncronas,
ou seja, lá na plataforma Moodle. Como que você vai avaliar a plataforma Moodle, professora? Na plataforma Moodle, eu vou disponibilizar material e depois vou gerar lá dentro da plataforma Moodle um questionário então, um formulário de questões referente ao material ao qual eu disponibilizei. Questões interativas, que você vai, então, respondê-las dentro da plataforma. E vai encaminhar para mim também dentro da plataforma. E isso vai gerar presença das aulas assíncronas. Tá claro isso? Compreendido, pessoal? Sim, professor. Presença das aulas síncronas. Aqui no Teams, essa é uma ferramenta interessante. Eu já baixo aqui uma lista de presença. Essa lista de presença, hoje eu já vou baixá-la, então não saia ninguém, só no final que você saia, porque senão você não aparece aqui na lista de presença. Eu vou baixar essa lista de presença e vou disponibilizar, vou abrir uma aba lá na plataforma Moodle. Então, olha, a plataforma Moodle é o nosso canal de comunicação, certo? Com relação às atividades assíncronas e com relação às videoaulas gravadas aqui no Teams e com relação às listas de presenças também retiradas aqui do Teams. Então, vou abrir lá, listas de frequência referente, gravadas nas aulas síncronas, retiradas das aulas síncronas. Aí vai ter as datas. Hoje é dia 9/8/2020, vai estar lá a lista. Você entra e olha, Débora estava presente. Aí a Débora estava presente, mas não saiu na lista. Pergunta, Débora, por que você não saiu na lista? Certo? Tá ok isso, pessoal? Tá claro isso? Tudo bem? Áquila, tá tudo bem aí, Áquila? Tudo certinho. Ana Vitória, tá claro o que nós comentamos? Tá sim, professora. Arthur, tá ok, Arthur? Tá ok, professor. Débora Pereira. Tudo certo. Tudo certo? Eliezer. Eliezer. Enzo. Tudo ok. Felipe Antônio. Tudo certo. Gustavo. Gustavo está sem microfone, mas fez uma excelente participação. Obrigado, Gustavo. João Pedro. Tudo certo. Joiro, você já foi meu aluno lá no ensino médio? Você também está sem microfone, né? Tô aqui, arrumei um. Tá tudo certo. Foi meu aluno lá no ensino médio? Foi, da turma de eletrônica. Ah, turma boa. Então tá bom. Lucas Carvalho. Oi, tô aqui. Tudo bem, Lucas? Tô. Matheus, tudo ok? Matheus, tudo bem aí, Matheus? Tudo. Pedro Henrique, tudo bem, Pedro? Tudo ótimo. E o Pedro Henrique Faria, tá aí, Pedro Henrique Farias? Tô aqui sim. Então, tá bom. Raquel, tudo bem com você, Raquel? Raquel? Ela respondeu no chat, professora. Ah, tá sem microfone. E Raíssa. o Eliezer também respondeu no chat. Tá ok. Raíssa também tá sem microfone? Também respondeu no chat. Certo. Gustavo tá, Ana Caroline e Guilherme Gomes, tá ok? Então, pessoal, tudo bem até aí? Certo? Aqui não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela, mas eu estou baixando a lista de presença. Tá? Então, a gente já baixou a lista de presença. Tem mais alguma observação que os senhores gostariam de fazer aqui? Com relação à aula, com relação ao conteúdo, com relação à proposta de trabalho. Tá claro para todos? Tudo certo, professor. Tudo certo. Então, eu vou parar a gravação, tá bom? E aguardamos, então, os senhores na próxima quarta.